Fala minhas amigas, fala meus amigos, tudo jóia? Eu sou Saulo Novaes, um curioso, e sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Papo no Auge, um podcast voltado à troca de ideias, sem censura, sem preconceitos, gerando pra você conteúdo muito inteligente, por essas ondas sonoras, sempre um especialista por episódio, muita informação, muito conhecimento sendo gerado, de modo a amplificar a voz da ciência, a voz da educação, a voz docente. Eis o nosso propósito, vamos pro auge na sua sexta temporada. As histórias em quadrinhos desempenham um papel essencial na educação e na formação da consciência crítica, tornando temas complexos mais acessíveis por meio de narrativas visuais envolventes. Elas ajudam a estimular a imaginação, promovem a leitura e facilitam a compreensão de questões sociais, históricas e culturais. Além disso, abordam temas como inclusão, diversidade e cidadania, incentivando reflexões importantes desde a infância até a vida adulta. Combinando arte e texto, as HQs tornam o aprendizado mais dinâmico e atrativo, ampliando o interesse pelo conhecimento. São, sem dúvidas, poderosas ferramentas de transformação e empoderamento. Cientes disso, o Papo no Auge traz mais uma vez discussões a partir de uma HQ, mais uma história que vem de Portugal. Cobra, Operação Goa. Esta obra de ficção ressalta a ambição e redenção humanas, enquadrada no contexto histórico da ocupação de Goa e a invasão dessa península pela Índia. Quem assina a HQ são Marco Calhorda e Daniel Maia. Marco é natural de Moçambique e começou sua carreira escrevendo para a Bloomberg News, em Londres. Suas histórias geralmente narram sobre manipulação política e intriga de espionagem em torno de eventos históricos importantes. Cobra, Operação Goa, marca a sua estreia nos quadrinhos. Já Daniel é lisboeta, autor de histórias em quadrinhos e ilustrador. Possui 2 décadas de experiência no setor. Também promove variadas iniciativas sobre HQs e realiza formações. Foi premiado com o Prêmio da Crítica Especializada de Autor Revelação em 95, com o Melhor Desenho em 2006, Melhor Publicação Independente em 2010 e Melhor Obra Curta 2018, e também na busca mundial de talento da Marvel Comics 2009, o que não é pouca coisa, né? Publicou no mercado internacional através da Dark Horse Comics, entre outras editoras. HQ no auge, e eu já começo a perguntar a vocês por que vocês enveredaram pelo mundo dos quadrinhos, por que as HQs são importantes para Marco Calhorda e Daniel Maia. Bem-vindos aqui ao Papo no Auge. Começo com você, Marco. Obrigado, Saulo. Obrigado pela oportunidade. Eu acho que tu acertaste em cheio na resposta, que é a HQ transforma uma história em algo muito mais apelativo, especialmente para um público mais jovem. Por isso, a minha história, que depois foi espetacularmente bem desenhada pelo Daniel, é uma história complicada, é uma história que tem história, tem política, tem uma parte militar. E eu não queria que aquela história se morresse com os velhos, não, connosco, né? Com a velhada toda, não. Eu quero que aquela história seja viva e que tenha miúdos, tenha pessoas novas a aprender aquilo. Porque se nós conhecemos a história, nós sabemos o que é que vai acontecer. A história é isso. Repete-se. A história repete-se o tempo todo. Por isso nós sabemos do passado, muitas vezes sabemos do futuro. E as crianças são o futuro. Por isso, quando tu pões uma história complicada em HQ, tu estás a transmitir um conhecimento fabuloso à nossa juventude. É isso que eu queria fazer. Isso era o meu principal objetivo. E depois tu tens que ser muito esperto como é que tu vais transmitir essa história. E eu, quando falei com o Daniel, eu sabia que o desenho do Daniel ia ser muito expressivo, ia fazer captar aquilo que eu queria e fazer com que essa missão, essa informação e essa transmissão de ideia ainda fosse mais potente e mais forte. Foi por isso que quando nós fizemos esta parceria, eu sabia que ia funcionar sempre muito bem. Muito bom. E Daniel, como é que tu enveredou pelo HQ, pelas histórias em quadrinhos, hein? Bem-vindo. Oi, Paulo. Obrigado, antes de mais, pela oportunidade. Pois, eu penso que, quanto à HQ, é algo que
se está connosco desde crianças, acompanha-nos durante toda a vida, não é? Por vezes nós dedicamos ao desporto, ao futebol, a outras atividades, mas aquelas fixações de criança penetram muito em nós, são muito nutridoras da nossa maturidade e acabam por perpetuar um pouco na nossa matriz, na nossa personalidade, em todos os aspectos da nossa vida, especialmente HQs de super-heróis, como eu li quando era mais novo, tem muito uma componente de novela que acaba por envolver-nos muito e entrar um pouco no nosso coração, na nossa fantasia. Portanto, felizmente, como eu tinha algum talento para o desenho, foi algo que eu pude desenvolver com o tempo e tornar-me profissional desta área. No caso do Cobra, é uma situação algo inusitada dentro do meu percurso, porque embora eu tenha feito várias publicações em Portugal, nunca fiz assim um álbum de grande valor comercial para estar em todas as livrarias e especialmente ter assim um grande eco nos mídia. E eu tinha a noção de que, dado o meu percurso mais envolvido com os cómics, aquilo que o público esperava de mim não era este tipo de HQ histórica. No entanto, ao conhecer o Marco e a ser desafiado por ele para o projeto, percebi o valor que não só que a história tinha, mas também a um nível mais egoísta, que o projeto em concreto podia trazer para mim em termos de, enfim, puxar por outros músculos narrativos, portanto, menos glorificação da forma física, e tentar, enfim, manipular um pouco a atenção dos leitores, porque é isso que as HQs precisam, não é? Para funcionar, de uma forma mais subtil, mais, enfim, um pouco mais hábil enquanto narrador gráfico, e fui agradavelmente surpreendido porque eu entrei no desafio um pouco sabendo que o Marco, enquanto pessoa inexperiente nestas leads, iria precisar de algum apoio da minha parte. No entanto, foi uma grande surpresa tal não ser o caso, porque apesar de o Marco não dominar alguma do léxico do setor, de algumas praticalidades da criação, da produção, ele tinha uma visão muito cinematográfica, tinha uma noção muito clara daquilo que ele queria narrar, o que facilitou bastante, portanto, essa transição. Eu acho que a colaboração, embora possa haver tipo, alguns detalhes de que ele me sugere alterações na prancha porque não estava a atingir bem aquilo que ele pretendia, ou eu posso dar uma dica no sentido de atalhar algumas questões para a melhor compreensão do leitor, que faz parte um pouco da produção normal de qualquer HQ. Aquilo que o Marco trouxe para o projeto já era muito consolidado, muito desenvolvido, especialmente para alguém que se estava a estrear, como tu disseste. Muito show, muito show, muito show. Veja, eu queria agora falar sobre processo criativo. O Marco está enveredando, primeira experiência dele, né, Marco, com o HQ. Né? O Daniel já tem um lastro, já tem uma jornada. Eu queria falar sobre o processo criativo. Como é que é o processo criativo de vocês? Como é que foi o teu, Marco, para escrever Cobra, né, Operação Go? E como é que é o processo criativo de Daniel para desenhar essas obras maravilhosas, hein? Todas as histórias têm um tema central. E não há muita variação no tema, né? Tipicamente tens o amor, o ódio, que acaba por ser o outro lado do humor, né? Tens a vingança, tu tens os temas universais que todas as histórias giram à volta disso, né? E depois tu tens, é a maneira como eu funciono. Eu gosto muito de ler história, drama histórico, política e ficção militar, por isso eu leio sobre essas coisas. E depois tu tens episódios que tu ficas conhecido do episódio, e vou dar um exemplo agora, em que tu olhas para o episódio e dizes, este episódio é a história, está aqui a história toda. E depois tu acrescentas à história. E o que te vou contar é isto. Na Revolução de Portugal, em 74,
foi uma revolução, é uma revolução muito conhecida porque é uma revolução que foi feita pelos capitães, não foi feita pelos generais. E foi feita pelos capitães porque os capitães é que andavam no mato, ao tiro. Por isso eles ficaram todos muito mais revolucionários, porque eles ficaram desiludidos com a política portuguesa. Porque eles perceberam que aquilo era tudo, era propaganda, era mentira, aquilo não era verdade. Por isso aquilo estava tudo podre. Por isso foram eles que fizeram a revolução. E há um dos capitães que é muito conhecido, que se chama Salgueiro Maia, que ele está a contar um episódio que ele está no mato, em que ele... e normalmente os capitães tinham grupos de, sei lá, 150 pessoas. Eles geriam um grupo de 150 pessoas. Ele está no mato, sabe que houve uma emboscada, sabe que há mortos, sabe que há feridos, e entra no mato. E agora, imagina na Guiné. A Guiné é tipo, tu estás na Amazónia, aquilo é mesmo selva fechada, né? Ele entra no mato, está um soldado que diz, olha, está ali, e está um grupo de soldados feridos, mas está um que está muito ferido. E ele vê que ele está com cor assim muito pálida. Ele sempre a falar do soldado e pergunta ao soldado onde é que está a ferida. Ele tira as compressas e tem uma ferida acima do joelho que ele está ali, está a perder o sangue todo, ele está ali a morrer. E eles nem fizeram um torniquete, não estava nada. E ele vira-se com o soldado, bate-lhe assim no ombro e diz assim, olha, não te preocupes, tu vais safar-te, porque o helicóptero acabou de aterrar. Ele está a dizer isto ao homem, ele sabe perfeitamente que o homem daqui a um minuto está morto. A tua história, imagina, tu posto na pele daquele capitão, tu és responsável por aquelas pessoas todas, estás a falar com um homem que o máximo que tu podes fazer por ele é segurar-lhe a mão e estar com ele no último minuto da vida dele. Isso é a tua história. A tua história. Podes fazer tudo, podes fazer o twist, o plot, tudo o que quiseres, mas aquela é a tua história. É uma história de compaixão humana. Tu sabes que não há nada que tu possas fazer, a não ser estar aqui com aquela pessoa. Isso é muito poderoso, porque todos nós sabemos disto. Todos nós sabemos que isto pode acontecer, a morte é uma coisa que vai acontecer. Pronto, e esse é o ponto. Quando tu apanhas aquele bocado, tu dizes, olha aqui, esta é a história. Isto é o valor humano. E pronto, aí depois escreves. Tenho a certeza que quando as pessoas lerem o Cobra vão perceber que há ali pontos da história que é exatamente isso. Que é quando tu chegas a um ponto e dizes assim, eu consegui fazer o que eu queria, mas se calhar há algo mais que quero fazer. Porque isso é que é uma história de redenção. O nosso anti-herói, ele tenta fazer as coisas, ele faz as coisas por ambição própria, mas depois chega uma altura e dizes, se calhar eu tenho que ser uma pessoa melhor. E isso é a redenção dele, porque ele depois toma ações para ser uma pessoa melhor. Pronto, isso é a parte do roteirista que faz isto, né? O Daniel depois interpreta de uma maneira diferente. E eu agora vou passar a bola ao Daniel. O meu ato criativo tem 3 ou 4 fases. A primeira é terror, a segunda é lágrimas, a terceira é ansiedade e depois à quarta eu sento-me ao estirador e frente à página branca, portanto aí começa o trabalho propriamente. E, enfim, aquilo que o Marco está a dizer, efetivamente, ele estava a comentar isso, estava-me a recordar do processo criativo, porque eu tentei facilitar um pouco a parte prática da criação, passando primeiro das miniaturas, dos thumbnails, para depois os bosses, ou layout, para dar tempo ao Marco de poder ir visualizando um pouco a narrativa e a forma como eu compunha as páginas que ele escrevia, antes de passar ao desenho. Portanto, eu penso que nós nessa fase até conseguimos consolidar alguma da narrativa, da planificação das páginas, para tentar, enfim, criar alguns capítulos e sequenciá-los de uma forma que fosse inteligível para a ação e também, naquilo que o Marco estava a dizer, tentar conduzir o leitor para a compreensão de que existe um setup, existe um contexto histórico, mas na essência a história é de alguém que, enfim, é uma pessoa com algumas, enfim, algo controvérsia, algo egoísta, algo self-serving, não é? para usar uma expressão americana, mas que naquele momento supera-se a si próprio e vai contra a vontade do seu presidente ditador, neste caso, e contra enfim, o poder do império, neste caso a Índia, e consegue manobrar nos bastidores através de uma série de manobras clandestinas e ações pouco bonitas,
tudo para chegar ao fim, que é libertar os prisioneiros, que são feitos prisioneiros de guerra no decorrer da tomada de Goa, que estavam a ser usados como peões no jogo de xadrez da geopolítica entre as duas nações. E, portanto, ele, de certa forma, ele escreve mal para chegar a um fim correto. E, de certa forma, lá acaba por fazer a tal redenção que o Marco comentou. E aquilo que nós pretendíamos, apesar de ele ser uma pessoa, na realidade, ser uma pessoa muito suave, muito confiante, ele acaba por só ter um ou dois momentos de fragilidade quando está mais perto da sua companheira, das pessoas que o conhecem, onde ele, de facto, deixa cair um pouco a máscara e sublinha o quão inglória e enormíssima é a tarefa que ele está a propor. Porque, de certa forma, ele está a usar os meios da ditadura portuguesa, não é, do Estado português, do Estado Novo, para levar a cabo ações contra a vontade desse Estado. E tudo em prol, precisamente, de simplesmente resgatar as vidas dos 3.000 prisioneiros de guerra que estavam detidos em condições precárias durante vários meses na Índia. E, portanto, isto é uma situação que, se calhar, não é muito nova em palcos de guerra, mas, enfim, para o pequeno país Portugal, nos anos 60, atrasado a nível de sociedade pela ditadura, acaba por ser uma situação muito desesperada, porque havia poucos meios, havia poucos contactos, havia poucos recursos para tudo, e mesmo assim ele consegue engendrar essa libertação. Portanto, é um pouco, eu penso que para mim é o farol da narrativa. E eu ia só dizer que esta história sei lá, 80% é verdade, porque os factos da invasão de Índia em Goa, isso é tudo verdade. Este nosso anti-herói também é baseado numa pessoa que existiu, que é uma pessoa muito conhecida na política portuguesa, porque as filhas dele são pessoas muito conhecidas na sociedade também. Por isso, é tudo, tem ali muita parte. Claro que há ali parte da trama histórica, que fui eu que engendrei, algumas delas com a ajuda do Daniel, para ter mais história, para ter uma história mais envolvente, para ter mais drama, essas coisas todas, porque também era muito chato. Mas tem muito, muito rigor histórico, e eu acho muito interessante esta história, e especialmente quando as pessoas me perguntam no Brasil, mas porquê é que esta história é importante para um brasileiro? Porque esta história não toca diretamente com o brasileiro, mas tem muitos pontos que tocam assim devagarinho. Porque quando a ditadura em Portugal começa a sofrer pressão para abrir, é quando entra a ditadura no Brasil. Porque a ditadura no Brasil começa em 64. E os nossos problemas coloniais começam em 61. E a ditadura do Brasil era de direita e em Portugal também era de direita. Por isso, uma pessoa ia pensar, pode haver uma afinidade entre os dois. Mas a ditadura do Brasil era uma ditadura muito alinhada com os americanos. E os americanos não estavam bem com os portugueses. Por isso havia ali muito... A ligação política não era fácil, embora houvesse muita proximidade humana. Porque havia muita gente em Portugal que era contra o Salazar, mas que estava exilado no Brasil. Há uma comunidade muito grande de portugueses por todo o Brasil, mas esse pessoal foi muito para o Rio e para São Paulo. É por isso que esta história é engraçada, porque eu acho que uma pessoa, além desta história, que é portuguesa e tem partes da parte da Índia, é impossível tu não pensares na ligação que também tem com o Brasil. E depois vai-nos buscar a história do Brasil, e depois obriga-nos a pesquisar do Brasil, e isto é coisa bonita de uma história destas, é que depois vais começar a pesquisar, vais conhecer mais, e vais ver o que é que tu conheces, é as tuas raízes. É isso que eu acho que é motivo para compreender. Eu acho que foi uma importante relação que você fez aí, Marco. E aí eu queria que agora vocês esmiuçassem um pouco mais sobre o Cobra, né? O Cobra, a Operação Goa. E eu queria entender por que contar uma história que se passa na Índia, tá? Qual foi a inspiração aí para essa criação naquele lugar? Quais são os elementos simbólicos mais relevantes contidos
nessa HQ? Como é que foi para o Daniel, por exemplo, esmiuçar em desenho toda uma cultura, né? Toda uma indumentária indiana? Olha, Saulo, tu tocaste no ponto que mais pesadelos me trouxe. Foi precisamente a parte mais complicada. O Marco está a rir porque sabe como foi. Porque há um aspecto engraçado nesta situação que foi, apesar de nós olharmos para os anos da ditadura com alguma, um misto de vergonha e também algum orgulho pela superação, não é? Portanto, é-nos fácil encarar aquilo que nós sofremos durante a ditadura porque foi ultrapassada, e também ao mesmo tempo encarar as mágoas e a raiva que vivermos sobre ela nos causou. Apesar de tudo, esta história em particular que o Marco descobriu e quis contar, não é um episódio muito conhecido dentro da história portuguesa e ensinado nas escolas, não é um momento muito frequentemente abordado. Nós começamos a tocar melhor, ou aquilo que nós falamos um pouco melhor da história de Portugal nesta época, passa-se um pouco mais cerca de 10 anos depois, quando começa a Guerra do Ultramar, que também tem alguns contactos com a saga do Cobra, mas não tanto este momento. E como não é um momento muito recordado, muito, enfim, tratado a nível de documentação histórica, é um momento onde não tem exatamente, enfim, a documentação visual dos anos 50, também não tem toda a panóplia de recursos visuais e fotográficos dos anos 70, portanto está ali exatamente no meio onde nós não tínhamos muitas referências para podermos basear uma HQ bem documentada, bem referenciada. Nós fizemos um trabalho de pesquisa enorme, ainda por cima essa fase apanhou mais ou menos a altura do Covid, portanto nem todos os recursos, as bibliotecas estavam à nossa disposição e portanto muitas vezes tivemos que ir procurar a referência exata dos carros que eram usados, das roupas que eram usadas, pequenos pormenores de como é que era a forma do telefone, se havia telefone de manivela, se era já o telefone com o rotary, que nós conhecemos dos anos 80 também. Portanto, havia uma série de pequenos preceitos que, quando se está a fazer uma HQ histórica, importam muito, porque parece que não, mas uma questão ou outra pode datar, pode falhar a data da narrativa, e, portanto, é sempre um bocadinho complicado, apesar a planificação que eu fiz na banda desenhada, enfim, eu faço uma planificação um pouco mais fechada e, portanto, não tenho que narrar muito fundo a nível do desenho. Havia momentos em que era bastante importante, eu precisava saber como é que eram as cadeiras de escritório, eu precisava saber que tipo de molduras se usavam nos quadros, se eram ornamentadas, se eram só madeira linear, e, portanto, havia muitos detalhes que essa foi a parte mais complicada de todo o processo, eu acho, para mim, foi sem dúvida, não sei se o Marco concorda, e portanto fez demorar toda a produção. Portanto, foi aquilo que eu costumava comentar com o Marco, que isto essencialmente era o mesmo tempo que levava a desenhar uma prancha, era necessário para a pesquisa dessa prancha, porque uma pessoa, eu não sou historiador, não é? Nós não sabemos o que é que não sabemos, e portanto recordo-me que o Marco, numa passagem da HQ, disse-me para eu narrar uma ponte, e naquele local geográfico havia 7. E, portanto, fazer a pesquisa para saber exatamente onde tinha decorrido aquela ação e qual era a ponte, se era uma ponte metálica, se era uma ponte de pedra, antiga, moderna. Portanto, foi um desafio enorme. E, portanto, esse foi o aspecto um pouco mais problemático de superar. Mas olha, há uma coisa importante que é, o Daniel fez esta banda desenhada à moda antiga. Isto não há nada digital, foi feito tudo com tinta da China. Por isso, a planificação teve que ser
muito bem feita para evitar ter que voltar a fazer a página. Não dá para corrigir digitalmente, né? Por isso, aí houve um trabalho extra para fazer isso. E ele tem razão, que é, enquanto, por exemplo, na guerra colonial, quando foi na Guiné, quando foi em Angola, em Moçambique, há muita fotografia, tinha muita gente. Em Goa não, era uma década antes, por isso havia muito pouca referência visual. Por isso deu muito trabalho fazer esse tipo de coisas. E há uma coisa que o Daniel não disse, que o Daniel está a ser educado, que é, no sistema educacional português, nós damos descobrimentos, que demoram montes de tempo, damos montes de coisas destas todas. E a parte final da história, quando começa a ver a parte colonial, são as 2 últimas semanas do ano. E o pessoal quer ir para a praia, e o pessoal quer ir jogar futebol, e o pessoal quer ir curtir e quer ter namoradas, né? Ninguém quer fazer história. Por isso ninguém faz isso, né? Essa parte da história o pessoal esquece. E eu estava a ler numa livraria ao pé de casa, pá, e tinha um livrinho assim pequenininho, começo a ler aquilo, estava a ler a história e disse, pá, não, esta história nunca aconteceu, meu. Eu não conheci. Disse, não, estava-me a sentir ofendido por uma história que disse, não, isto é mentira, isto nunca aconteceu. Pronto, obrigou-me a investigar e disse, não, isto aconteceu. E pronto, e isso é isso que te obriga depois a fazer coisas. E escrever uma história que, na verdade, é uma coisa que não é muito conhecida e que espero que agora seja um bocadinho mais conhecida. O pessoal todo, foi essa a motivação também. Boa, e vai ser conhecido assim. Oi, meu Daniel, pode falar. Desculpa, eu ia só pontificar aquilo que o Marco disse, porque, efetivamente, um dos pontos positivos que o trabalho teve foi, efetivamente, ser selecionado por um programa que nós temos cá em Portugal, feito pelo Governo, pelo Ministério da Cultura, que é o Plano Nacional de Leitura, chama-se o Programa Ler Mais, onde as obras que são selecionadas para esse projeto, sejam estrangeiras ou portuguesas, nós até temos algumas obras brasileiras lá incluídas, são leitura recomendada para todas as escolas, bibliotecas escolares e públicas. Portanto, torna o trabalho em causa, é uma espécie de um pequeno prémio, digamos assim, e torna o trabalho muito mais apetecível para a leitura onde ele importa ser lido, digamos assim. E vai ser lido, com certeza, né? E o bom é que, como eu falei no início, a HQ ela é a porta de entrada para a leitura de muita gente, né? Começa ali com as crianças, adultos também. Eu adorava ler a Turma da Mônica, enfim, né? A história do Tio Patinhas, do Pato Donald, enfim, a galera do Mickey toda. Então, assim, eu comecei meu processo de leitura pela HQ. E como isso é importante, como isso é potente, como isso é necessário, né? E gratidão a vocês por estarem fazendo isso, incentivando, sendo incentivadores de leitores. Isso é muito massa e a gente tá perdendo muito isso. Infelizmente, a gente tá perdendo isso pra galera do digital, né? Pro digital. Veja, essa HQ que vocês estão trazendo aqui pro Brasil, nela vocês discutem temas como colonização, ambição, redenção. Como é que vocês enxergam hoje, passados mais de 500 anos, o processo de colonização e poderio português frente a outros países no período de grandes navegações marítimas? Por que trazer isso para o Cobra Operação Goa? De certa maneira, tens 2 lições. Tens uma que Portugal, sendo um país muito pequeno, especialmente comparando na altura das grandes colonizações com Espanha, que Portugal é 20% de Espanha em termos populacionais. Com França nem sei a diferença de populacional na altura, mas é muito grande. Ou seja, Portugal sempre foi um país muito pequenininho. E Portugal conseguiu fazer, eu digo quase um milagre que eles fizeram, porque eles conseguiram ter a tecnologia para conseguir chegar aos sítios. E depois eles estavam numa situação em que ou eles iam para trás lutar com os espanhóis e dificilmente iam ganhar os espanhóis, porque eles tinham muito mais, ou nós tínhamos que ir para o mar. Por isso eu acho que os portugueses estavam desesperados, não queriam os espanhóis e foram para o mar, obrigatoriamente. Foi a escapadela, foi para o mar. E depois, houve uma decisão muito concreta de, quando chegassem aos sítios, eles abriam postos de comércio, ou seja, a colonização portuguesa foi sempre postos de comércio, eles chegavam lá, falavam com as pessoas, abriam comércio, e depois, muitas vezes, recrutavam populações locais e muitas vezes os portugueses faziam a população local. Se tu alguma vez fores à Malásia, há lá um sítio em Malaca, que é uma vila a 5 km de Malaca a sul, acho eu,
em que ainda há descendentes de portugueses, étnicos portugueses. Eles fizeram lá um rastreio e a população toda daqueles sítios, daquelas pessoas, eram étnicos que eram portugueses há 500 anos. Os portugueses chegavam e depois ficavam com eles. Como tu sabes, no Brasil, há muitos portugueses, ficaram descendentes com os negros, com os índios, essas coisas todas. Eles faziam isso tudo, porque não só mantinham a população, como também cresciam ali a parte do poder. Por isso, durante essa altura, eu acho que eles conseguiram fazer milagres. Os portugueses conseguiram chegar ao Japão. E não há uma discussão se chegaram à Austrália ou não. Por isso, eles chegaram muito longe. Já vamos não falar do Brasil, que pronto, foi uma loucura. Somente 2 séculos depois, que foi quando foi o vosso depois imperador que nos traiu um bocadinho, mas pronto, isso é da conversa. Agora, Goa é o outro lado. É as pessoas, neste caso o Salazar, serem cegos, ficaram todos ceguinhos à realidade. Né? Enquanto os poderes, quando eles expandiram, eles eram pessoas abertas e tinham que fazer coisas, aquilo já é o fim da colonização. São os velhos conservadores que não percebem a mudança. Que era impossível fazer aquilo, eles eram obrigados a manter. Eles eram obrigados a manter politicamente, mas não fazia sentido. E esse fim da colonização é muito triste. Nós podíamos ter feito uma boa descolonização e fizemos uma péssima descolonização. A nossa descolonização em Índia, em África, é uma porcaria. Só fizemos merda, ok? Por isso, nós devíamos ter aprendido e não aprendemos. Pronto, é o que é. Ainda hoje nós temos muitos problemas emocionais na nossa sociedade em Portugal por causa disso, porque fizemos aquilo mal. Né? Já passaram 50 anos, mais. Mas pronto. Acho que fui muito honesto, mas isso é verdade. E olha, temos que aprender e seguir em frente. É o que é. É isso, precisamos seguir em frente. Daniel, qual é a tua visão sobre isso, hein, Daniel? Aquilo que eu acho caricato é que no decorrer de fazer pesquisa e envolver-me com os temas de Goa, eu tomei conhecimento, especialmente por virtude da internet e da bênção que por vezes é, e não só, às vezes também não é exatamente uma bênção, mas tomei conhecimento que é caricato o quanto o povo goense encara a vitória e a tomada de Goa como sendo nos mesmos moldes como Portugal encara a Revolução dos Cravos, portanto, a queda da ditadura. Não é exatamente verdade, tal como provavelmente também não será exatamente verdade para Portugal. Nós encaramos a Revolução dos Cravos, portanto, em 74 exatamente, como sendo uma revolução pacífica, portanto sem disparos, sem violência, e eles lá encaram da mesma forma, o que não é exatamente verdade. Nós, ao fazermos a pesquisa, percebemos que houve cerca de 30 mortes para cada lado, foi um conflito que durou 36 a 48 horas, envolveu muita devastação bélica, portanto de material bélico, navios e tudo mais, portanto não foi exatamente uma revolução, enfim, pacífica. Podia ter sido bem pior se o contingente, a maior parte do contingente português que estava no local, que eram cerca de 9.000 soldados, ainda estivessem no terreno e não saídos para a África, como aconteceu. Portanto, eu penso que o período em que a Índia decidiu recuperar Goa foi um bocadinho calculado nesse sentido, e podia ter sido bastante pior. E, portanto, eu acho piada a forma como o outro lado vê a questão. E eu penso que lá está, como disse o Marco, é um processo natural que tinha que acontecer, porque não fazia sentido nenhum, apesar de Portugal estar naquela península há 500 anos, praticamente. É um local tão distante da cidade capital. Lá está, há muito. A única coisa boa que eu penso que sobra das colónias que Portugal teve é a relação que nós perpetuamos com os povos que lá viviam. Portanto, talvez não seja a visão que esses povos têm, mas a perspectiva de Portugal é de que tem uma relação fraternal com todos esses povos. Portanto, eu tenho amigos timorenses, eu tenho amigos angolanos, de Cabo Verde, brasileiros. Nós, com os espanhóis, encaramos mais uma relação de primos, mas todos os outros povos são como
encaramos como sendo, nós até usamos a expressão de povo irmão. Portanto, e eu penso que o Portugal, pese embora, enfim, algumas mentalidades possam ser um bocadinho mais pejorativas do que se desejam, eu penso que a verdade da relação entre os povos é mais positiva, é mais verdadeira, é mais acalentadora e lá está. Embora estes momentos históricos sejam lamentáveis, aquilo que fica para a atualidade é muito positivo, eu acho. Muito bem, muito bem. Veja, para a gente fechar esse bate-papo aqui transatlântico, eu diria, tá? Artista precisa pagar conta, precisa pagar boleto, não é verdade? A gente não pode deixar de tocar nesse assunto. Vocês são artistas e devem ter inúmeros desafios para divulgar a arte de vocês. Eu quero saber justamente isso. Quais são os principais desafios enfrentados pelos quadrinistas na divulgação de sua arte em um mercado cada vez mais digital e competitivo, e quais os modelos de negócio se mostram mais eficazes para garantir visibilidade, sustentabilidade financeira e conexão com o público, considerando aí plataformas independentes, redes sociais, financiamento coletivo e parcerias com editoras, hein? Olha, nós tivemos sorte porque a nossa editora em Portugal fez uma grande aposta no nosso livro, mas é uma editora tradicional. Da mesma maneira que nós tivemos muita sorte com o nosso editor aqui no Brasil, que é o Tiago Modanesi da Quadriculando, está a fazer uma grande aposta de tempo no nosso livro. Por isso nós tivemos muita sorte com isso. Nós temos duas abordagens, na verdade. O mercado europeu é um mercado que nós estamos muito ligados com o nosso editor português para ele fazer a representação em França, em Espanha e na Bélgica, que são os mercados europeus muito fortes, ok? Por isso ele faz essa representação, porque ele vai a festivais. Mas tu tens razão, as plataformas digitais e os crowdfundings não podem ser ignorados, porque podem não ter muita tiragem. Eu agora, por exemplo, nós vamos fazer uma tiragem de livros que é mais pequenininha, mas ganhamos visibilidade. Porque eu antes não conhecia o mercado brasileiro, mas agora se calhar conheço um bocadinho. E se calhar vocês agora já nos conhecem um bocadinho. Por isso, no próximo álbum vocês já nos conhecem um bocadinho mais. Sabe, a próxima vez que eu for ao Brasil, já que tenho um bocadinho mais de visibilidade. Por isso, isto tudo é um processo. E quanto mais nós conseguimos fazer, se calhar tenho mais 2 boletos, né? Se calhar não tenho, já consigo ter mais um bocadinho. Ou seja, eu não vou viver disto. O Daniel é um profissional da área e vive deste tipo de trabalhos, não necessariamente deste, mas de mais. Eu faço isto de uma maneira diferente. Mas tu tens razão. Nós estamos a mudar do tradicional para uma coisa mais aberta. O Brasil é um mercado muito estranho, porque 50% das vendas do Brasil estão com a Panini, né? O Panini suga tudo, por isso é difícil. Portugal não é assim. Mas sim, nós andamos agora a explorar uma plataforma tipo a Webtoon, para ver se faz sentido ou não. Mas pronto, sim, nós queremos fazer isto e estamos muito, muito interessados com esta parte do crowdfunding, estamos a fazer no Catarse, que funciona muito bem, obriga a muito trabalho para conhecer pessoas, mas já apanhámos pessoas muito, muito interessantes que estão interessadas e perguntam porque é que isto, porque é que aquilo. Isso é muito importante para nós, autores, temos pessoas que falem connosco e perguntem, mostrem interesse, né? E o que nós queremos fazer é falar com as pessoas, explicar as coisas, explicar o que é que nós queremos. É o sonho, não é? O sonho de todos nós é fazer isto, é sermos reconhecidos, acaba por ser isto. Desculpa, estou a falar muito, Daniel, para ti. Cá em Portugal atualmente está muito em voga não só o mercado de edição de volume, não é? Que suporta álbuns como o nosso, edições internacionais. Nós, por acaso, tivemos no ano passado o nosso ano de recorde em lançamentos. Portanto, o nosso mercado está a crescer, um pouco por força da introdução do mangá no setor, mas também por força das novelas gráficas. E nós temos também uma outra versão, uma outra vertente, que é da microedição, portanto, edição independente. Nós temos tido várias edições também de obras brasileiras, obras portuguesas, novos autores, através das vicissitudes da impressão em offset digital, que hoje em dia possibilita aquilo que, de certa forma, o crowdfunding também facilita,
pela via digital, portanto, online, que é permitir microtiragens que podem ser reforçadas e, portanto, suprime a necessidade de uma grande aposta inicial no projeto. Mas isso é apenas outra forma de descascar a banana, não é? Portanto, é uma outra forma de chegar ao mesmo fim, que é tornar a obra conhecida e tornar expandir o nosso leque de leitores. Portanto, obviamente, eu no meu trabalho profissional, trabalho mais para o mercado internacional, nomeadamente para o mercado americano. Também faço muitas obras institucionais, que também são bem remuneradas. E depois, no meio disso tudo, tentamos encontrar projetos projetos de decoração, não é? Digamos assim, de projetos que nós queremos mesmo levar a um fim, que podem ser uma aposta, enfim, calculada, como foi o Cobra, que foi um risco, mas sabia-se que haveria um interesse particular neste tipo de trabalho. E podíamos não só suprir a necessidade de ter um objeto comercial, com uma aventura, com um enredo, uma intriga, mas também satisfazer o aspecto histórico e documental daquele contexto. E, portanto, uma pessoa, basicamente, um artista de HQ nesta época é um bocadinho como um daqueles artistas circenses que estão a malabar vários pratos, e quando um começa a deixar de rodar, nós malabamos um outro e por aí fora. E, portanto, eu penso que o objetivo que agora, nesta fase secundária do Cobra, nós estamos a tentar atingir é precisamente expandir um pouco as fronteiras e tentar, com a Operação Goa, abrir um pouco o caminho para os outros álbuns que o Marco também está a produzir, para tentar, enfim, consolidar toda a produção que temos feito. Ao fim e ao cabo, todo artista também precisa ser bom vendedor, fazer marketing. Isso é importantíssimo, e a gente, enquanto artista, porque me coloco nessa condição também, porque estou aqui me virando nos 30 para fazer podcast, divulgar as vozes de vocês, a gente muitas vezes não é habilitado, não tem conhecimento técnico para isso, a gente vai aprendendo no dia a dia, na labuta, né? Pois bem, meus amigos, muito bem, infelizmente a gente chega ao fim do Papo no Auge de hoje. Eu conversei com Marco Calhorda, diretamente de Londres, Daniel Maia, diretamente de Lisboa, autores da HQ Cobra, Operação Goa. Nobres, muito bom conversar com vocês, obrigado, de verdade, adorei. Né? Quem quiser trocar ideias com vocês, como é que faz, onde é que encontra vocês, quem quiser adquirir a HQ, qual é o procedimento para aquisição, muito obrigado pela participação de ambos aqui no Papo no Auge, tá? Olha, Sal, obrigadíssimo pela oportunidade. Isto tem sido uma fabulosa história. O Papo no Auge está a brilhar. Eu sou o Marco Calhorda. Vou dizer já que não tem nada a ver com o surfista Calhorda, ok? Estamos a contar nesta história, não tem nada a ver com isso, ok? O Daniel Malu está no Facebook e no Instagram, eu também. Vocês me mandem o que vocês quiserem. E o livro está no Catarse, ok? Catarse. / está lá, Cobra, é a coisa mais fácil, Cobra Goa, ponham logo, está tudo. Apoiem, que isso é muito importante. Saulo, obrigadíssimo. Estamos aí. Obrigado. Valeu. Daniel, obrigado, viu? Sucesso para você, gente. Muito obrigado. Obrigado. Valeu. E se você gostou desse conteúdo, não esqueça de avaliar o podcast Papo no Auge nos principais agregadores de áudio. Nos siga nas mídias sociais, no Instagram, @Papo no Auge, no LinkedIn, Saulo Novaes. Compartilhe o nosso programa na sua rede de amigos. Estamos integralmente nos principais agregadores de podcast e também no YouTube. Quer ser um parceiro do Papo no Auge? Então se associe ao nosso programa por meio da plataforma Catarse de financiamento coletivo e também via Mercado Pago. Com planos de 5, 10, 30, 50 e 100 reais, você se torna um membro de nosso podcast e nos ajuda a conversar com mais professores mundo afora. Um grande abraço a todo mundo e bora pro auge.